Meus filhos, antes de contar essa história, quero que saibam que algumas marcas a gente carrega para sempre no coração. Mas são essas cicatrizes que mostram o quanto somos fortes. Meu nome é Conceição Aparecida da Silva. Tenho 87 anos hoje. E por muitos anos guardei essa história dentro de mim. Meus netos insistiram tanto para que eu contasse um pouco da minha vida. E talvez seja a hora de dividir com vocês o que aconteceu comigo nos anos 60, quando eu era uma jovem professora cheia de sonhos. Nasci em 1938, numa cidadezinha chamada Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo. Éramos 7 irmãos, eu a segunda mais velha, filha de um ferroviário e uma dona de casa. Desde pequena, meu pai dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos. Foi um sacrifício enorme para meus pais me manterem na escola, já que naquela época menina estudar era quase um luxo. Meu pai sempre dizia que educação era a única herança que ele poderia me deixar. E eu me agarrei a isso com todas as forças. Aliás, antes de continuar, comente de onde você está assistindo esse relato da minha vida. Aproveita e já se inscreva no canal e curta o vídeo. Aos 16 anos, já dava aulas particulares para crianças da vizinhança. Aos 18, contra a vontade de muitos parentes, meu pai me mandou para Botucatu, para fazer o curso normal. Foi lá que conheci meu falecido marido, Antônio, que trabalhava na farmácia perto do pensionato onde eu morava. Casamos em 1960, eu com 22 anos, ele com 27. Um ano depois, consegui uma vaga como professora de português na Escola Estadual de Pratânia, uma cidadezinha ainda menor, a 25 quilômetros de onde morávamos. Nossa vida era simples, mas honesta. Morávamos numa casa de 3 cômodos, alugada, na parte mais afastada da cidade. O Antônio conseguiu emprego numa madeireira da região. Trabalhava das 5 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sábado. Às vezes, fazia hora extra aos domingos. Nosso sonho era juntar dinheiro para comprar um terreno e, quem sabe um dia, construir nossa casinha própria. Como não tínhamos condições para comprar um automóvel, isso era artigo de luxo para famílias como a nossa, e o ônibus que ia até Pratânia custava quase 1/5 do meu salário. Eu fazia o trajeto até a escola a pé. Saía de casa às 5 da manhã para chegar às 7h30 e começar as aulas às 8 horas. O caminho era longo e solitário. No verão, o sol já nascia quando eu estava pela metade do trajeto. No inverno, eram quase 2 horas caminhando no escuro, com uma lanterna a pilha que o Antônio havia me dado de presente. A estrada que ligava as 2 cidades era de terra batida, com alguns trechos de cascalho. Nos dias de chuva virava um lamaçal. Quantas vezes cheguei à escola com as pernas sujas de barro até os joelhos. Carregava um par de sapatos extras numa sacola para trocar antes de entrar na sala de aula. Não podia me dar ao luxo de aparecer desarrumada na frente dos alunos e do diretor. "Professora tem que dar o exemplo", dizia sempre o senhor Osvaldo, diretor da escola. Minha turma era composta por 42 alunos entre 11 e 15 anos. Meninos e meninas de famílias simples, filhos de lavradores, comerciantes, funcionários públicos. Alguns vinham de sítios distantes, trazidos por seus pais em carroças antes do amanhecer. Outros caminhavam quilômetros, como eu. Mesmo cansados, chegavam com os olhos brilhando, sedentos por conhecimento. Lecionar naquele tempo era algo completamente diferente de hoje. Não tínhamos recursos, quase nada de material didático. Os livros eram escassos e caros. Eu mesma preparava apostilas e exercícios, batendo a máquina em papel de seda, para depois reproduzir no mimeógrafo a álcool da escola. Minhas mãos ficavam roxas da tinta. O cheiro forte impregnava minhas roupas. Ia de ver aquelas crianças aprendendo a ler Machado de Assis, José de Alencar, Cecília Meirelles. Isso não tinha preço. O almoço eu levava de casa numa marmita de alumínio, geralmente arroz, feijão e um ovo frito. Nos dias bons,
Um pedaço de linguiça ou carne moída que o Antônio trazia da cidade grande quando ia fazer compras. Comia sentada embaixo de uma mangueira no pátio da escola, junto com alguns alunos que também não podiam voltar para casa no intervalo do almoço. Aproveitava para tirar suas dúvidas, ouvir suas histórias, conhecer suas famílias. As aulas terminavam às 4 da tarde, mas eu sempre ficava até mais tarde corrigindo provas, preparando material para o dia seguinte, ajudando algum aluno com dificuldade. Por volta das 5h30, começava minha caminhada de volta para casa. No verão, ainda tinha a luz do sol me acompanhando boa parte do trajeto. Mas no inverno, especialmente entre maio e agosto, a escuridão já tomava conta da estrada quando eu saía da escola. O Antônio sempre me pedia para esperar que ele fosse me buscar depois do trabalho. É perigoso, Conceição, uma mulher sozinha nessa estrada. Mas como? Ele saía às 6 da tarde da madeireira. Depois ainda tinha que ir para casa buscar a bicicleta velha que tínhamos. Até chegar à escola já seriam quase 8 da noite. Eu não podia fazer os alunos e o Sr. Osvaldo esperarem tanto tempo. E ficando até tarde, chegaríamos em casa depois das 10 da noite, sem tempo para preparar o jantar, arrumar a casa, preparar as aulas do dia seguinte. Então, eu insistia em voltar sozinha. Não se preocupe, Antônio. Todo mundo me conhece por aqui. Sou a professora de português. Ninguém vai mexer comigo. Confiava que meu guarda-chuva e a lanterninha me protegeriam de qualquer perigo. Além disso, rezava o terço durante todo o caminho. Minha mãe sempre dizia que Nossa Senhora protege suas filhas, e eu acreditava nisso. O dinheiro que economizávamos era pouco, mas constante. Cada centavo era guardado numa latinha de goiabada que ficava escondida embaixo do nosso colchão. A cada 3 meses, íamos até a Caixa Econômica depositar nossas economias. O gerente, seu Adalberto, sempre nos recebia com um sorriso no rosto. Os professores são o futuro desse país, dizia. Se ele soubesse o quanto lutávamos para sobreviver com dignidade. Em 1963, finalmente conseguimos juntar o suficiente para dar entrada num terreno pequeno, nas franjas da cidade. Era um pedaço de chão modesto, em uma rua sem asfalto, sem água encanada e sem luz elétrica. Mas era nosso. Tínhamos 5 anos para pagar o restante, em prestações mensais que comprometiam quase metade da renda do Antônio. Isso significava apertar ainda mais o orçamento, trabalhar mais horas, economizar em tudo. O Antônio começou a fazer bicos aos domingos como ajudante de pedreiro, para aprender o ofício e, quem sabe, construir nossa casa com as próprias mãos. Eu passei a dar aulas particulares nos finais de semana para os filhos dos comerciantes da cidade. Por alguns trocados extras, ajudava as senhoras mais abastadas a escrever cartas para parentes distantes ou a preencher documentos oficiais. Foi nessa época que descobri que estava grávida do nosso primeiro filho. A alegria foi imensa, mas também o medo. Como conseguiríamos sustentar uma criança, pagar o terreno e ainda economizar para construir a casa? O médico do posto de saúde disse que eu precisaria parar de caminhar tanto, que era arriscado para a gravidez. Mas como? Se pedisse afastamento da escola, perderíamos meu salário. Se gastasse com ônibus ou alguma condução, não sobraria nada no fim do mês. Então, seguimos em frente. Antônio trabalhava cada vez mais. Eu continuei dando minhas aulas, fazendo o mesmo trajeto todos os dias, agora com um filho crescendo dentro de mim. Os alunos notaram minha barriga crescendo, ficavam felizes com a novidade. As meninas mais velhas faziam questão de me acompanhar até o portão da escola no final da tarde. A senhora não deve carregar peso, professora, diziam, pegando minha bolsa cheia de cadernos. Em maio de 1964, quando eu estava no 5º mês de gravidez, começou um período de chuvas intensas na região. As estradas ficaram praticamente intransitáveis.
O barro chegava até metade da canela, e mesmo com galochas era difícil andar. Havia trechos onde a água formava poças enormes que eu precisava contornar, aumentando ainda mais o caminho. Mesmo assim, não faltei nenhum dia. Meus alunos precisavam de mim, e nós precisávamos do meu salário. Foi numa dessas tardes chuvosas de maio que minha vida mudou para sempre. O céu escureceu mais cedo que o normal. Um temporal se anunciava. O senhor, Osvaldo, sugeriu que eu saísse mais cedo, para tentar chegar em casa antes que a chuva forte começasse. Arrumei minhas coisas às pressas, me despedi dos alunos que ainda estavam na escola e comecei minha jornada de volta. O céu estava pesado, de um cinza escuro que anunciava tempestade. Apressei o passo o quanto minha condição permitia. A barriga já limitava meus movimentos, e o médico havia me alertado para não fazer esforços excessivos. Mas o medo de ficar presa na estrada durante um temporal era maior. Tudo o que eu queria era chegar em casa, preparar um chá quente para o Antônio quando ele voltasse do trabalho, corrigir as redações dos meus alunos do 7º ano e finalmente descansar um pouco. Já tinha percorrido quase metade do caminho quando as primeiras gotas grossas começaram a cair. Logo a chuva se intensificou, e mesmo com o guarda-chuva, minhas roupas começaram a ficar molhadas. O vento forte fazia a chuva entrar por baixo do guarda-chuva, molhando minhas pernas e pés. O barro da estrada grudava nas minhas galochas, tornando cada passo um sacrifício. A estrada estava deserta, como sempre àquela hora. Os trabalhadores rurais já haviam voltado para suas casas, e eram raros os carros ou carroças que passavam por ali. Aquele silêncio, quebrado apenas pelo som da chuva caindo, sempre me incomodou um pouco, mas naquele dia parecia especialmente ameaçador. Foi quando notei uma figura se movendo entre as árvores à beira da estrada. No início pensei que fosse algum animal, talvez um cachorro, procurando abrigo da chuva. Mas logo percebi que era uma pessoa, um homem. Ele estava parado, observando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Um pressentimento ruim. Apertei o passo o quanto pude, agarrando com força a alça da minha bolsa e o cabo do guarda-chuva. Pouco sabia eu que aquela caminhada que fiz centenas de vezes durante aqueles anos iria mudar o rumo da minha vida para sempre. Realmente é muito difícil contar isso para mais pessoas. É algo que me atormentou por muito tempo, psicologicamente. Por isso peço para vocês curtirem este vídeo e comentarem algo que me deixe alegre. Isso ajuda muito. Aquele homem começou a se aproximar. À medida que a distância entre nós diminuía, reconheci seu rosto. Era o tal do Zé Pretinho, como era conhecido na região. Um andarilho que vivia de pequenos biscates e esmolas. Já o tinha visto algumas vezes na porta da escola, pedindo comida ou dinheiro. O senhor Osvaldo sempre o mandava embora, dizendo que vagabundo perto de escola dá mau exemplo para as crianças. "Boa tarde, professora", ele disse com uma voz arrastada. O cheiro forte de pinga invadiu minhas narinas mesmo com a chuva caindo. "Tá precisando de ajuda com essa chuva toda?" "Não, muito obrigada", respondi, tentando parecer firme, apesar do medo que crescia dentro de mim. "Estou acostumada com esse caminho." Uma mulher bonita como a senhora não devia andar sozinha por aí. Ele insistiu, agora andando ao meu lado. Ainda mais carregando um filho na barriga. Mantive os olhos fixos na estrada à frente, apertando o passo o máximo que podia. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Meu instinto gritava para que eu corresse. Mas com a barriga de 5 meses e o terreno lamacento, era impossível. "Tenho que ir. Meu marido está me esperando." Menti na esperança de que isso o afastasse. Ele riu, um riso que me gelou até os ossos. "Seu marido? Aquele que trabalha na madeireira até tarde? Ele nem deve ter chegado em casa ainda." Naquele instante,
Percebi que ele sabia da minha rotina. Sabia quem era meu marido. Sabia que eu estaria sozinha naquela estrada. Talvez estivesse me observando há dias, semanas. "O que o senhor quer?" Perguntei, parando de andar e virando-me para ele, tentando esconder o tremor na voz. "Não tenho dinheiro, se é isso que procura." "Dinheiro?" Ele deu outro riso seco. "Acha que é só isso que um homem como eu quer de uma mulher como a senhora?" Não lembro exatamente do que aconteceu nos minutos seguintes. Sei que tentei me defender com o guarda-chuva, batendo nele com toda a força que consegui reunir. Ele facilmente arrancou-o das minhas mãos e o jogou longe. Tentei correr, mesmo sabendo que seria inútil. Ele me agarrou pelos cabelos, puxando-me para trás com violência. "Socorro!" gritei, mas sabia que ninguém ouviria com o barulho da chuva, que agora caía torrencialmente. "Por favor, estou grávida." "Cala a boca!" Ele ordenou, tapando minha boca com uma mão áspera e suja, enquanto com a outra agarrava minha bolsa e a jogava no chão. "Não quero seu dinheiro, mas vou levar mesmo assim." O que se seguiu foi um pesadelo que carrego comigo há mais de 60 anos. Ali, na beira daquela estrada de terra, sob a chuva impiedosa, vivi o horror que nenhuma mulher deveria vivenciar. Senti meu corpo sendo violado, minha dignidade arrancada à força, meu futuro despedaçado em questão de minutos. Quando tudo acabou, ele simplesmente pegou minha bolsa do chão, tirou o pouco dinheiro que eu tinha, jogou os cadernos dos meus alunos na lama e partiu, desaparecendo entre as árvores como uma sombra maligna. Fiquei ali, caída na lama. Por quanto tempo não sei dizer. A chuva continuava a cair, misturando-se às minhas lágrimas. Sentia dores pelo corpo todo, mas principalmente um vazio, uma sensação de que algo dentro de mim havia se quebrado para sempre. Reuni minhas forças, ou o que restava delas, e me levantei. Ajeitei as roupas rasgadas e enlameadas o melhor que pude. Apanhei os cadernos encharcados, coloquei-os de volta na bolsa. Olhei para minha aliança, a única coisa de valor que ele não levou, e pensei no Antônio. Como contar a ele? O que ele pensaria de mim? Caminhei o restante do trajeto em um estado de torpor, como se estivesse fora do meu próprio corpo. O mundo ao redor parecia distante, irreal. Cheguei em casa, já era noite fechada. Antônio ainda não havia chegado, graças a Deus. Não queria que ele me visse naquele estado. Fui direto para o banheiro, enchi a bacia com água e me lavei, esfregando a pele com tanta força que a deixei vermelha. Como se pudesse limpar não apenas a sujeira física, mas apagar o que havia acontecido. Troquei de roupa, escondi as peças sujas no fundo do cesto e tentei dar alguma ordem à casa. Mecanicamente comecei a preparar o jantar, como fazia todas as noites. Era como se meu corpo soubesse o que fazer, enquanto minha mente flutuava, desconectada. Quando Antônio chegou, por volta das 8 da noite, encontrou a mesa posta, a comida pronta e a esposa sentada em silêncio, olhando para o nada. "Conceição, tá tudo bem?" Sua voz me trouxe de volta à realidade brutal. "Sim, só cansada", consegui murmurar. Ele se aproximou, notando meus olhos inchados, o tremor nas minhas mãos. "Você tá diferente. Aconteceu alguma coisa?" Balancei a cabeça negativamente, incapaz de falar, com medo de que, se abrisse a boca, desabaria em lágrimas. Sentamos para jantar, mas eu mal conseguia engolir a comida. Cada vez que Antônio me olhava, sentia uma mistura de vergonha e medo. Vergonha pelo que havia acontecido, medo da sua reação quando soubesse. "Você se molhou toda nessa chuva, não foi? Tá tremendo. Deve ser febre." Ele pousou a mão na minha testa, em um gesto de carinho que quase quebrou minhas últimas defesas. "Vou dormir", anunciei, levantando-me abruptamente. "Amanhã acordo cedo." Aquela noite foi a mais longa da minha vida.
Deitada ao lado do meu marido, não conseguia fechar os olhos sem reviver os momentos de terror. Cada vez que Antônio se mexia na cama, eu me encolhia, como um animal ferido e assustado. Pela manhã, disse que estava indisposta e não iria para a escola. Era a primeira falta em quase 4 anos de magistério. Antônio insistiu para que eu fosse ao médico, mas recusei. O medo do que um médico poderia descobrir, das perguntas que faria, era maior que o das dores físicas que sentia. Passei o dia em um estado de entorpecimento, movendo-me pela casa como um fantasma. Não conseguia comer, não conseguia chorar. Era como se todas as minhas emoções tivessem sido drenadas, deixando apenas um vazio doloroso. À tarde recebi a visita de Dona Lourdes, mãe de um dos meus alunos preocupada com minha ausência na escola. Os meninos ficaram perguntando pela senhora, Dona Conceição. O senhor Osvaldo mandou verificar se estava doente. É só um resfriado forte. Menti. Peguei chuva ontem. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam ver através das pessoas. Dona Lourdes era conhecida na cidade por sua intuição afiada. Tem certeza que é só isso, filha? Algo no tom gentil da sua voz, no modo como me chamou de filha, fez com que minhas defesas começassem a ruir. Senti as lágrimas finalmente chegando, depois de horas de um vazio seco e dolorido. Ai, Dona Lourdes! Foi tudo o que consegui dizer antes que os soluços tomassem conta de mim. Ela simplesmente me abraçou, como uma mãe abraça uma criança machucada, e deixou que eu chorasse em seu ombro. Não fez perguntas, não exigiu explicações. Apenas ficou ali, em silêncio, oferecendo o conforto da sua presença. Quando os soluços finalmente diminuíram, ela segurou minhas mãos entre as suas. Mãos calejadas de quem trabalhava na roça desde criança. Agora me conte o que aconteceu de verdade, minha filha. E contei. As palavras vieram aos tropeços, entrecortadas por lágrimas e vergonha. Contei sobre o homem na estrada, sobre a violência, sobre o medo que sentia agora. Medo de sair de casa, medo pelo bebê que carregava, medo da reação de Antônio. Ele vai me culpar, murmurei. Vai dizer que eu não devia andar sozinha, que ele sempre me avisou. Seu marido te ama, Dona Lourdes disse com firmeza. Ele vai ficar furioso, sim, mas não com você, com o monstro que fez isso. E se ele não acreditar em mim? Se achar que eu provoquei isso de alguma forma? Dona Lourdes balançou a cabeça com veemência. Agora me escute bem, Conceição. O que aconteceu não é culpa sua, de jeito nenhum. Você é a vítima aqui, não a culpada. Seu marido precisa saber, e vocês precisam ir à polícia. A ideia de contar para Antônio, de reviver tudo novamente diante dele, e depois na delegacia, me aterrorizava. Mas Dona Lourdes tinha razão. Eu não podia guardar aquilo dentro de mim, como um segredo sujo e venenoso. E se a polícia não fizer nada? Se não acreditarem em mim? Farão, ela garantiu, embora seus olhos dissessem outra coisa. Ambas sabíamos que, em 1964, numa cidadezinha do interior, a palavra de uma mulher contra a de um homem, mesmo um andarilho, não valia muito. Mas mesmo que não façam, você não pode deixar isso consumir você por dentro. Tem um bebê para pensar agora. Naquela noite, quando Antônio chegou do trabalho, encontrou-me sentada à mesa da cozinha, com os olhos inchados, mas secos. O choque de ver a sempre ativa Conceição em casa, pela segunda vez, fez com que seu semblante se transformasse em pura preocupação. Precisamos conversar, disse com uma voz que mal reconheci como minha própria. Ele sentou-se à minha frente, tirando a tio boné surrado que sempre usava, passando as mãos calejadas pelos cabelos grisalhos prematuramente. Fala, mulher. Tá me deixando preocupado. As palavras entalaram na garganta, mas forcei-as a sair. Aos poucos, relatei o que havia acontecido na estrada, durante a tempestade,
Vi o rosto do meu marido mudar à medida que o relato avançava, da preocupação para a incredulidade, depois para uma fúria contida que fez seus olhos escurecerem e suas mãos apertarem a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Quem foi?" perguntou, a voz baixa e controlada, mas carregada de uma raiva que eu nunca tinha visto naquele homem gentil. "Me diz quem foi, Conceição." "Aquele andarilho, o Zé Pretinho", respondi, minha voz quase sumindo. "Mas, Antônio, por favor, não faça nada que..." Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira. "Vou quebrar esse desgraçado." "Não!" Levantei-me também, segurando-o pelo braço. "Você não pode fazer isso. Pense no nosso filho. Que futuro ele terá se você for preso? Precisamos ir à polícia, deixar que eles resolvam..." "Polícia?" Ele riu, um riso amargo, sem humor. "Que polícia, Conceição? O delegado Jurandir que passa metade do dia bêbado? Os mesmos que não fazem nada quando os filhos do coronel Astolfo quebram a cidade no fim de semana?" Ele tinha razão, e eu sabia disso. Mas a alternativa, Antônio fazendo justiça com as próprias mãos, me apavorava ainda mais que a indiferença da polícia. "Por favor", implorei, sentindo as lágrimas voltarem. "Se você o machucar, vão te prender. Vou ficar sozinha com um filho para criar, sem você. Não posso perder você também." Algo no meu tom desesperado, ou talvez nas lágrimas que agora corriam livremente pelo meu rosto, pareceu alcançá-lo. Suas feições suavizaram-se um pouco, e ele me abraçou, apertado, como se quisesse me proteger de todo o mal do mundo. "Me perdoa", ele murmurou contra meus cabelos. "Eu devia ter ido te buscar todos os dias, como queria. Devia ter insistido mais. Se eu estivesse lá..." "Não é sua culpa", repeti as palavras de Dona Lourdes. "A culpa é dele, só dele." Ficamos assim, abraçados no meio da nossa pequena cozinha, por um longo tempo. Quando finalmente nos separamos, Antônio tinha uma expressão determinada no rosto. "Vamos à delegacia agora", decidiu. "E se eles não fizerem nada? Bem, aí eu resolvo do meu jeito." O delegado Jurandir nos recebeu com evidente aborrecimento por ser incomodado àquela hora da noite. Sentado atrás de sua mesa gasta, com uma garrafa de cachaça mal escondida na gaveta entreaberta, ouviu meu relato com uma expressão de tédio mal disfarçado. "A senhora tem certeza que foi o tal do Zé Pretinho?" questionou sem sequer levantar os olhos para mim, enquanto rabiscava algo em um pedaço de papel. Estava chovendo, escuro. Fica difícil ter certeza. "Tenho absoluta certeza", afirmei, tentando manter a voz firme apesar da humilhação que sentia por ter que reviver tudo novamente, agora diante daquele homem indiferente. "E a senhora não provocou de alguma forma? Sabe como é? Às vezes um sorriso, um bom dia mais animado. Esses homens simples interpretam mal." Antônio, que até então se mantinha em silêncio ao meu lado, levantou-se de um salto. "Que absurdo é esse que o senhor está falando? Minha mulher foi atacada na estrada, violentada, e o senhor vem com essa conversa?" O delegado finalmente ergueu os olhos, irritado com o tom de Antônio. "Olha como fala comigo, seu Antônio. Estou apenas fazendo o meu trabalho, investigando os fatos." "Fatos. O único fato aqui é que minha mulher, uma professora respeitada, foi atacada por um vagabundo, e o senhor parece mais interessado em defender ele que em fazer justiça." "Seu Antônio, controle-se, ou vou ter que pedir que se retire." O delegado ameaçou, levantando-se também. "Vou registrar a queixa da sua esposa e mandar meus homens procurarem esse tal de Zé, mas não prometo nada. Ele provavelmente já sumiu da região." Saímos da delegacia com a sensação de que nada seria feito. No caminho para casa, Antônio andava em silêncio,
os punhos cerrados, a tensão emanando do seu corpo como ondas palpáveis. Ele não vai fazer nada, murmurou finalmente. Aquele delegado de merda não vai mover um dedo. Nós fizemos nossa parte, tentei consolá-lo, embora soubesse que ele tinha razão. Agora precisamos pensar em nós, no nosso filho. Mas eu conhecia meu marido. Sabia que por trás daquele silêncio, uma tempestade se formava e temia o momento em que ela se desencadearia. As semanas seguintes foram um período de sombras e medos. Não retornei à escola. Não conseguia sequer imaginar fazer aquele trajeto novamente. Enfrentar os olhares curiosos dos colegas, as perguntas dos alunos sobre minha ausência. O diretor Sr. Osvaldo mandou um bilhete gentil, dizendo que compreendia minha situação delicada. Embora eu duvidasse que soubesse exatamente o que havia acontecido. E que minha vaga estaria garantida quando eu me sentisse pronta para voltar. Antônio tornou-se mais protetor e, ao mesmo tempo, mais distante. Não me deixava sozinha nem por um minuto quando estava em casa. Mas também passava longos períodos em silêncio, perdido em pensamentos que eu temia adivinhar. Às vezes, o pegava olhando para mim com uma expressão que mesclava amor, raiva e uma tristeza profunda. Dormíamos na mesma cama, mas havia agora um abismo entre nós. Ele não tentava me tocar, respeitando meu espaço, meu trauma, e eu, embora ansiasse pelo conforto do seu abraço, não conseguia dar o primeiro passo, paralisada pelo medo e pela vergonha que insistiam em me assombrar. Foi nesse clima de tensão silenciosa que uma noite, quase um mês após o ataque, acordei de madrugada e percebi que Antônio não estava na cama. Chamei por ele, mas não obtive resposta. A casa estava silenciosa, vazia. Um pressentimento ruim tomou conta de mim. Levantei-me, procurei por toda parte, mas não havia sinal dele. Sua jaqueta velha, que sempre pendurava atrás da porta, não estava lá. O facão que usava para cortar lenha também havia desaparecido. Sentei-me à mesa da cozinha, tremendo não de frio, mas de um pavor que crescia a cada minuto. Sabia, no fundo do meu coração, o que ele tinha ido fazer. Fiquei sentada à mesa da cozinha por horas, os olhos fixos na porta, esperando. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando os primeiros raios de sol começaram a entrar pelas frestas da janela, ouvi passos se aproximando. A porta se abriu e Antônio entrou, o rosto pálido, os olhos vermelhos, as mãos sujas de terra. "Onde você estava?" Perguntei, embora temesse a resposta. Ele caminhou até a pia, lavou as mãos demoradamente, sem dizer palavra. Depois serviu-se de café e sentou-se à minha frente. "Antônio, pelo amor de Deus, me responda. O que você fez?" Seus olhos encontraram os meus, e vi algo diferente neles. Uma mistura de alívio e culpa. "Não fiz o que você está pensando. Não sou assassino." Soltei a respiração que nem havia percebido que estava prendendo. "Então, onde esteve a noite toda?" "Procurando ele. Percorri todos os cantos onde esse tipo costuma se esconder. Fui até o acampamento dos andarilhos perto da linha do trem, ao barraco velho do Chico Carroceiro, onde dizem que ele às vezes dorme, até o ponto de cachaça do Neco na beira da rodovia. Ninguém o viu nas últimas semanas. É como se tivesse evaporado." Senti um arrepio. Parte de mim estava aliviada por Antônio não ter encontrado o homem, por não ter feito algo que arruinaria nossas vidas. Outra parte, que eu mal ousava reconhecer, sentia-se frustrada. Queria que o monstro que havia destruído minha paz pagasse de alguma forma. "O que você ia fazer se o encontrasse?" Perguntei em voz baixa. Antônio tomou um gole do café antes de responder, como se precisasse daquele momento para colocar os pensamentos em ordem. "Não sei ao certo. Levei o facão, sim. Mas, no fundo, acho que queria olhar nos olhos dele
Queria entender que tipo de demônio habita um homem para fazer o que ele fez. Talvez só quisesse assustá-lo, fazê-lo ir embora para longe de você, de nós. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a dele. Era a primeira vez que tínhamos esse tipo de contato físico desde o ataque. Suas mãos ásperas, desgastadas pelo trabalho duro, estavam frias e trêmulas. Vamos encontrar um jeito de seguir em frente, disse, tentando convencer a mim mesma tanto quanto a ele. Por causa do bebê. Ele precisa de nós dois. Antônio assentiu, apertando minha mão com delicadeza. Você é a mulher mais forte que já conheci, Conceição. Não sei se eu teria a mesma coragem no seu lugar. Nas semanas seguintes, caímos numa rotina silenciosa. Eu ainda não tinha voltado à escola, sobrevivendo com as economias magras que tínhamos guardado para a construção da casa. Antônio trabalhava mais horas para compensar, saindo antes do amanhecer e retornando bem depois do anoitecer. As conversas entre nós eram escassas, praticamente limitadas ao necessário para a convivência diária. À noite eu acordava sobressaltada, suando frio, arrancada do sono por pesadelos em que revivia o ataque. Antônio fingia que não percebia, mas eu o sentia despertar junto comigo, mantendo uma distância respeitosa, enquanto eu tentava acalmar minha respiração. Um dia, quando estava quase completando 6 meses de gravidez, Dona Lourdes apareceu para uma visita. Trouxe consigo uma jovem que não reconheci imediatamente. Alta, magra, cabelos escuros presos em um coque severo, roupas simples, mas bem cuidadas. Conceição, esta é a Aurora. Dona Lourdes apresentou. Ela é enfermeira no posto de saúde novo que abriu na cidade vizinha. E também é minha sobrinha. A Aurora estendeu a mão, com um sorriso gentil. Prazer em conhecê-la, Dona Conceição. Minha tia me falou muito sobre a senhora. Ofereci café e nos sentamos na pequena sala. A Aurora tinha uma presença tranquila, diferente da agitação constante de sua tia. Conversamos sobre amenidades, o tempo, os preços dos alimentos que não paravam de subir, as novidades da cidade. Então, quando o assunto parecia ter se esgotado, a Aurora colocou a xícara sobre a mesa e olhou diretamente para mim. Dona Lourdes me contou o que aconteceu, disse ela sem rodeios. Estou aqui porque acredito que posso ajudá-la. Senti o sangue fugir do meu rosto. Ajudar como? Sou enfermeira, como disse, mas também faço parte de um grupo. Mulheres que se reúnem para apoiar outras mulheres que passaram por situações semelhantes à sua. Olhei para Dona Lourdes confusa. Ela sentiu, encorajadora. A Aurora ajudou muitas moças da região, Conceição. Você pode confiar nela. A ideia de que existiam muitas mulheres que haviam passado pelo mesmo que eu era ao mesmo tempo reconfortante. Eu não estava sozinha. E profundamente perturbadora. Quantas histórias como a minha permaneciam ocultas, enterradas em silêncio e vergonha. Este grupo, o que vocês fazem exatamente? Perguntei, hesitante. Nos encontramos, conversamos, compartilhamos nossas histórias. A Aurora explicou. Às vezes é só isso que precisamos. Ser ouvidas, entendidas, sem julgamentos. Outras vezes oferecemos ajuda prática, acompanhar a delegacia para fazer denúncias, visitar médicos, encontrar um lugar seguro para ficar temporariamente. Isso não parece normal, comentei, incerta. Quer dizer, mulheres se reunindo assim, falando sobre esses assuntos. A Aurora sorriu, compreensiva. E não é. Por isso nos encontramos discretamente na casa de uma das integrantes, uma vez por mês. O mundo não está pronto para mulheres que se recusam a se calar, Dona Conceição. Mas isso não significa que devemos aceitar o silêncio que nos impõem. Havia algo na maneira direta como a Aurora falava, sem constrangimento ou eufemismos, que me atraía
e assustava ao mesmo tempo. Parte de mim queria me afastar dessa mulher, que parecia desafiar tudo o que me ensinaram sobre como uma senhora respeitável deveria se comportar. Outra parte, porém, sentia uma fagulha de algo que não experimentava desde o ataque: esperança. Não sei se consigo falar sobre isso com estranhas, confessei. Não precisa falar se não quiser, Aurora garantiu. Pode apenas ouvir e descobrirá que não somos estranhas por muito tempo. Há um tipo de intimidade que surge quando compartilhamos nossas dores mais profundas. Dona Lourdes pegou minhas mãos entre as suas. Pense nisso, minha filha. Ficar isolada, remoendo o que aconteceu, não vai curar a ferida. Às vezes, é preciso abri-la para que possa sarar corretamente. Depois que elas partiram, fiquei pensando na oferta. A ideia de me expor, de reviver o trauma diante de desconhecidas, me aterrorizava. Mas continuar como estava, presa dentro de casa, assombrada por pesadelos, incapaz de retomar minha vida, não era opção. Naquela noite mencionei a visita para Antônio durante o jantar. Um grupo de mulheres? Ele franziu o senho, desconfiado. Não sei não, Conceição. Isso parece conversa de comunista. Você sabe como as coisas estão hoje em dia, com o governo militar. Qualquer reunião pode ser vista com maus olhos. São apenas mulheres conversando, Antônio. Que mal pode haver nisso? Você é professora, tem uma reputação a zelar. Se começa a se misturar com gente estranha... Gente estranha? Repeti, sentindo uma pontada de irritação. Como Dona Lourdes, que salvou nossas vidas quando você quebrou o braço no ano passado e não podia trabalhar? Ou como a sobrinha dela, que está tentando ajudar mulheres que sofrem em silêncio? Antônio pareceu surpreso com meu tom. Desde o ataque, eu tinha me tornado mais submissa, mais silenciosa. Aquela fagulha de indignação era a primeira demonstração do meu antigo espírito. Só estou preocupado com você, com o bebê, ele disse em voz baixa. Esse mundo é perigoso para uma mulher sozinha. Já vimos isso. E é justamente por isso que preciso aprender a me defender, Antônio. Não posso passar o resto da vida com medo. Ele não respondeu imediatamente, absorvendo minhas palavras. Finalmente soltou um suspiro. Vou com você na primeira reunião, para garantir que está tudo certo. Não, respondi com firmeza. É um grupo só de mulheres. Minha presença já será difícil o suficiente sendo nova. Se aparecer acompanhada do marido, ninguém se sentirá à vontade para falar. Fiz uma pausa buscando as palavras certas. Preciso que você confie em mim, Antônio. Como confiava antes. Algo em meu tom deve tê-lo convencido, pois ele acabou concordando, ainda que relutante. Mas quero saber exatamente onde é. E se não estiver de volta até às 10 da noite, vou lá te buscar. Na semana seguinte, com o endereço que Aurora havia deixado, caminhei até uma casa simples nos arredores da cidade. Era a primeira vez que saía sozinha desde o ataque, e cada passo era uma batalha contra o medo que ameaçava paralisar minhas pernas. Vesti meu melhor vestido de gestante, penteei os cabelos com cuidado, tentando aparentar uma normalidade que estava longe de sentir. Quando cheguei, fui recebida por Aurora, que me apresentou às outras mulheres. 7 no total, de diferentes idades e condições sociais. Havia Josefa, uma senhora idosa de cabelos brancos que trabalhava como lavadeira. Edith, uma jovem de não mais de 20 anos, com um olhar assustado que reconheci imediatamente. Marina, professora como eu, mas na escola rural. Teresa, dona de uma pequena quitanda. Benedita, empregada doméstica na casa do prefeito. Cida, costureira, e Ângela, a dona da casa, viúva de um pequeno comerciante. Sentamos em círculo na sala modesta, com xícaras de chá e um bolo simples que alguém havia trazido. Nos primeiros minutos,
Senti-me deslocada, insegura. Mas à medida que as mulheres começaram a falar, compartilhando pedaços de suas vidas, percebi que estava entre iguais. Não eram estranhas. Eram irmãs na dor e na resistência. Quando o delegado me perguntou o que eu estava fazendo na rua àquela hora, como se a culpa fosse minha por trabalhar até tarde, decidi que não ia mais aceitar aquilo calada. Contou Teresa, sua voz ganhando força à medida que falava. Na semana seguinte, levei 3 outras comerciantes comigo à delegacia. 4 mulheres juntas, exigindo patrulhamento na Rua do Comércio à noite. Ele não pôde nos ignorar. Depois que meu patrão tentou... Vocês sabem, Benedita falou baixinho. Pensei que não tinha escolha a não ser aceitar ou perder o emprego. Então, Dona Ângela me explicou que poderia procurar trabalho na casa do juiz, onde tratam as empregadas com respeito. Agora ganho até mais do que antes. As histórias variavam em detalhes, mas compartilhavam uma essência comum. Mulheres que haviam sido violadas, diminuídas, silenciadas e que estavam cada uma à sua maneira, encontrando formas de recuperar sua voz e sua dignidade. Quando chegou minha vez, hesitei. O nó na garganta parecia intransponível. Aurora percebeu meu desconforto. Não precisa falar hoje, Conceição. Está tudo bem apenas ouvir. Não, disse reunindo coragem. Quero falar. E falei. As palavras saíram aos tropeços no início, depois fluíram como uma represa que finalmente se rompe. Contei sobre o ataque, sobre o descaso do delegado, sobre o silêncio pesado que se instalou entre mim e Antônio, sobre o medo que ainda me paralisava. O pior, confessei, é que continuo me sentindo culpada, como se tivesse feito algo para provocar aquilo, como se merecesse de alguma forma. Isso é o que eles querem que pensemos, interrompeu Marina com veemência. É assim que nos mantém sob controle, nos fazendo acreditar que a culpa é nossa, mas não é, nunca é. Meu marido diz que não deveria ter andado sozinha. Continuei, dando voz aos pensamentos que me atormentavam. Meu pai dizia que eu não deveria usar vestidos, respondeu Edith. Meu irmão dizia que eu não deveria conversar com rapazes. Meu patrão dizia que eu não deveria trabalhar à noite. Sempre há algo que não deveríamos fazer, não é mesmo? Mas os homens que nos atacam, o que eles não deveriam fazer? O silêncio que se seguiu a esta pergunta foi ensurdecedor. Era uma verdade simples, óbvia até, mas que eu nunca tinha considerado sob essa perspectiva. O que aconteceu com o homem que te atacou? Perguntou Josefa. Ninguém sabe. Ele desapareceu depois do ataque. A polícia diz que está procurando, mas não estão, completou Ângela com um sorriso amargo. Nunca estão. Meu marido o procurou por conta própria, admiti. Não sei o que teria acontecido se o tivesse encontrado. Compreensível, disse Aurora. O sistema falha conosco constantemente. É natural que busquemos justiça por outros meios. Mas isso também os coloca em perigo, argumentei. Se Antônio tivesse feito algo, seria ele na cadeia, agora, não o monstro que me atacou. É por isso que precisamos de mudanças reais, não apenas vingança pessoal, explicou Aurora. Mudanças nas leis, na forma como a polícia trata casos de violência contra mulheres, na maneira como a sociedade nos vê e nos julga. Isso parece impossível, comentei desanimada. Individualmente, talvez, concordou Marina. Mas juntas, já conseguimos pequenas vitórias. A patrulha noturna na Rua do Comércio que Teresa mencionou. O afastamento do médico do posto de saúde que assediava pacientes. A transferência do professor que abusava das alunas. Saí daquela primeira reunião com uma sensação estranha. Uma mistura de exaustão emocional e um tipo de energia renovada.
como se tivesse descarregado um peso que carregava sozinha por muito tempo, e agora, com as mãos livres, pudesse finalmente começar a reconstruir. Antônio estava esperando ansioso quando cheguei em casa. "Como foi?" perguntou, estudando meu rosto em busca de sinais de angústia. "Foi libertador", respondi, surpreendendo a nós dois com a escolha da palavra. Nas semanas seguintes participei regularmente das reuniões. Cada vez ficava mais fácil falar e mais fácil ouvir também. Aprendi que a dor compartilhada se torna, se não menor, ao menos mais suportável. E descobri uma força dentro de mim que não sabia que possuía. A capacidade de transformar meu sofrimento em algo útil, em apoio para outras mulheres que trilhavam caminhos semelhantes ao meu. Um mês depois da minha primeira reunião, o delegado Jurandir apareceu em nossa casa. Era um domingo de manhã. Antônio estava em casa, consertando o telhado que havia começado a gotejar com as chuvas recentes. "Encontramos o Zé Pretinho", anunciou sem preâmbulos quando o convidei a entrar. "Ou melhor, o que sobrou dele." Senti meu coração acelerar. "O que quer dizer?" "Foi encontrado morto na beira do Rio Pardo. Parece que se afogou, mas havia marcas de luta no corpo. Provavelmente se envolveu em alguma briga de bêbados." Antônio, que havia descido do telhado ao ver o carro da polícia, entrou na sala naquele momento. Seu rosto estava tenso, ilegível. "O que o traz aqui, delegado?" perguntou, enxugando as mãos sujas no pano de prato que peguei para ele. "Estamos investigando a morte do andarilho que sua esposa acusou de... Bem, o senhor sabe." "E o que isso tem a ver conosco?" Antônio questionou, sua voz controlada, mas com uma nota de desafio. O delegado olhou diretamente para meu marido. "Onde o senhor estava na noite de quarta-feira, seu Antônio?" "Trabalhando na madeireira, como sempre. Faço turno da tarde, saio às 10 da noite. O supervisor Juvenal pode confirmar." "E depois?" "Vim direto para casa. Minha esposa pode confirmar." O delegado voltou seus olhos para mim, uma sobrancelha erguida em questionamento silencioso. "É verdade", afirmei sem hesitar. "Antônio chegou por volta das 10h30, jantou e fomos dormir. Ele não saiu mais." Era mentira, claro. Naquela noite, Antônio havia chegado mais tarde que o normal, bem depois da meia-noite. Suas roupas estavam úmidas, e ele explicou que havia parado no bar do Tião, com alguns colegas de trabalho. Não questionei, embora tenha achado estranho, já que Antônio raramente bebia. O delegado franziu o senho, desconfiado. "Entendo. Bem, de qualquer forma, o caso da sua acusação contra ele está encerrado, obviamente." Ele se levantou para sair, mas parou à porta. "Ah, dona Conceição, soube que a senhora tem frequentado certas reuniões. Sugestão de amigo. Cuidado com as companhias. Tempos difíceis para quem se associa a ideias progressistas demais. Se entende o que quero dizer." Depois que ele saiu, Antônio e eu ficamos em silêncio. Havia uma pergunta não formulada pairando entre nós. "Você mentiu para ele", Antônio disse finalmente. "Por quê?" "Porque acredito em você quando diz que não fez nada." Nossos olhos se encontraram e vi nele algo que não consegui decifrar completamente. Gratidão, culpa, amor, medo, tudo misturado em um olhar que durou apenas um instante antes que ele desviasse. "Esse grupo que você frequenta..." Ele mudou de assunto. "O delegado parece saber sobre ele. Você tem certeza que é seguro?" "Não é um grupo político, se é o que te preocupa. Somos apenas mulheres tentando ajudar umas às outras. Nestes tempos, ajudar uns aos outros pode ser visto como subversão", ele disse em voz baixa. "Tenha cuidado, Conceição. Não quero perder você." Assenti, compreendendo seu medo. Era 1964, o ano em que os militares tomaram o poder.
Havia rumores de prisões, desaparecimentos. Qualquer forma de organização, mesmo a mais inocente, podia atrair atenção indesejada. Serei cuidadosa, prometi. Mas não vou parar de ir. Essas mulheres, elas me devolveram algo que pensei ter perdido para sempre. O quê? Minha voz. Na reunião seguinte, contei às mulheres sobre a visita do delegado e a notícia da morte do Zé Pretinho. Houve um silêncio carregado de significado. Você acha que seu marido... Cida começou deixando a pergunta no ar. Não sei, respondi honestamente. E talvez seja melhor assim. Aurora tocou meu braço gentilmente. Independentemente do que aconteceu, Conceição, você não é responsável. Nem pelo ataque, nem por qualquer consequência que tenha decorrido dele. Assente, sentindo o peso daquela verdade. Por mais que tentasse, não conseguia sentir remorso pela morte do homem que havia destruído minha paz. Sentia apenas um alívio culpado por saber que ele nunca mais poderia fazer a outra mulher o que havia feito a mim. Naquela noite, quando retornei para casa, Antônio estava esperando com uma novidade. Consegui uma transferência na madeireira. Vão me mandar para a unidade nova em Jaú. Pagam melhor. E o horário é só diurno. Mas... e nosso terreno? Tudo o que economizamos? Vamos vender. Compraremos outro lá. É uma cidade maior. Tem mais oportunidades. Para você também. Escolas melhores. Talvez até uma faculdade onde possa retomar seus estudos um dia. Entendi o que estava nas entrelinhas. Antônio queria nos afastar dali, dos rumores, das suspeitas, das memórias dolorosas. Queria um recomeço para nós. E o grupo? As mulheres? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Talvez haja grupos semelhantes em Jaú. Se não, talvez você possa começar um. Aquela sugestão, vinda do homem conservador e protetor que sempre fora, me pegou de surpresa. Percebi então o quanto ambos havíamos mudado naqueles meses. A tragédia havia nos transformado, para melhor ou pior. Mas o importante é que continuávamos juntos, tentando encontrar um caminho através da escuridão. Uma semana depois, quando comunicamos na reunião que estávamos de mudança, Ângela levantou um brinde improvisado com chá. Conceição, que chegou aqui quebrada e parte como uma mulher em reconstrução. Leve consigo nossa força e use-a para fortalecer outras. Aurora me entregou um caderno pequeno, encadernado em tecido simples, para anotar pensamentos, sentimentos, histórias, explicou. Às vezes escrever é tão poderoso quanto falar. Abracei cada uma delas, mulheres que haviam se tornado minha segunda família em tão pouco tempo. Prometi manter contato, escrever cartas, contar sobre nossa nova vida. E jurei a mim mesma que, onde quer que fosse, levaria adiante o que havia aprendido ali. Que a solidariedade entre mulheres pode ser uma força revolucionária em um mundo que tenta nos manter divididas e silenciadas. Mudamos para Jaú em agosto de 1964, 2 semanas antes do nascimento do nosso filho. A cidade era maior do que nossa pequena Pratânia, com ruas pavimentadas, lojas grandes e até um cinema. Alugamos uma casa modesta, porém decente, com 2 quartos e um quintal pequeno, onde Antônio logo começou a planejar uma horta. Foi um parto difícil. O médico disse que as complicações provavelmente estavam relacionadas ao estresse e trauma que sofri durante a gravidez. Passei 22 horas em trabalho de parto, entre dores excruciantes e momentos em que pensei que não sobreviveria. Antônio ficou na sala de espera o tempo todo, fumando um cigarro atrás do outro. Um hábito que havia abandonado anos antes. Quando finalmente segurei meu filho nos braços, um menino de 3,2 quilos que chamamos de Paulo, em homenagem ao meu pai falecido, senti algo se transformar dentro de mim. Era como se o universo me desse uma segunda chance.
uma oportunidade de criar algo belo a partir de tanto sofrimento. Ele tem seus olhos, Antônio disse, olhando para o bebê com uma expressão de puro encantamento. E seu queixo teimoso também. Aqueles primeiros meses foram um borrão de noites sem dormir, fraldas, mamadeiras e um cansaço tão profundo que às vezes eu esquecia meu próprio nome. Mas havia também uma alegria nova, uma sensação de propósito que me dava forças para continuar, mesmo nos dias mais difíceis. Era como se Paulo fosse um pequeno farol, iluminando o caminho para fora daquela escuridão em que eu havia me perdido. Cada sorriso dele, cada pequena conquista, segurar a cabeça, rolar na cama, o primeiro dentinho, era uma prova de que a vida continuava, de que havia beleza e esperança além da dor. Antônio trabalhava duro na nova fábrica, fazendo horas extras sempre que possível. À noite estudava contabilidade por correspondência, sonhando com uma posição melhor, um futuro mais seguro para nossa família. Aos finais de semana, dedicava-se a melhorar nossa casa alugada, consertando goteiras, pintando paredes, construindo móveis simples com restos de madeira que trazia da fábrica. Não falávamos sobre o passado. Era como um acordo silencioso entre nós. Aquele capítulo estava encerrado. Às vezes, no entanto, eu o pegava me observando com uma expressão pensativa, como se tentasse enxergar além da máscara de normalidade que eu havia aprendido a usar com tanta perfeição. Em janeiro de 1965, quando Paulo completou 5 meses, comecei a procurar trabalho. Nossa situação financeira era apertada, e embora Antônio insistisse que poderíamos sobreviver com apenas seu salário, eu sentia a necessidade de recuperar um pouco da independência que havia perdido. Tem certeza que está pronta? Antônio perguntou quando mencionei que iria me candidatar a uma vaga de professora substituta na escola municipal. O Paulo ainda é tão pequeno. Dona Olímpia, do andar de cima, se ofereceu para cuidar dele durante o período da manhã. Expliquei. Será bom para nós. O dinheiro extra ajudará a comprar o terreno mais rapidamente. O que não disse foi que precisava desesperadamente sair daquelas 4 paredes, que estava sufocando lentamente naquela rotina doméstica, que precisava sentir-me útil, capaz, mais do que apenas uma mãe e esposa. Consegui o emprego e 3 semanas depois, estava novamente diante de uma sala de aula. Minhas mãos tremiam ao escrever meu nome na lousa naquele primeiro dia. Os alunos, crianças entre 8 e 10 anos, me observavam com a curiosidade típica da idade. Por um momento terrível, temi que pudessem ver através de mim, enxergar as cicatrizes invisíveis que carregava. Bom dia, classe! Meu nome é Conceição Aparecida e serei sua professora de português este ano. Minha voz saiu firme, surpreendendo a mim mesma. E assim, palavra por palavra, equação por equação, história por história, fui reconstruindo não apenas a educação daquelas crianças, mas também minha própria identidade. À medida que os meses passavam, fui ganhando confiança. As memórias dolorosas não desapareceram. Nunca desapareceriam completamente. Mas aprendi a não deixá-las me dominar. Quando os pesadelos vinham, o que acontecia com menos frequência, Antônio agora me abraçava em silêncio, até que eu parasse de tremer. Em julho daquele ano, recebemos uma carta de Aurora. Ela contava que o grupo havia crescido, que estavam agora auxiliando mulheres a encontrar empregos, creches para seus filhos e até mesmo advogados que aceitavam representá-las em casos de divórcio. Algo quase inimaginável naquela época. No final da carta, havia uma pergunta. Existe algo semelhante em Jaú? Li e reli aquela carta várias vezes. Uma parte de mim sentia saudades daquelas reuniões, do sentimento de pertencimento, da sensação de estar contribuindo para algo maior que eu mesma. Outra parte temia reviver aquele período,
abrir novamente feridas que apenas começavam a cicatrizar. Decidi responder honestamente a Aurora, contando sobre nossa nova vida, sobre Paulo, sobre meu retorno à sala de aula. Quanto à sua pergunta, escrevi: ainda não estou pronta para liderar algo assim aqui. Talvez um dia. Continuamos nos correspondendo regularmente. Através das cartas de Aurora, acompanhava os desenvolvimentos do grupo, suas pequenas vitórias e inevitáveis retrocessos. Em 1966, elas conseguiram que a delegacia local designasse uma policial feminina para atender casos envolvendo mulheres e crianças. Um avanço revolucionário para aquela época e lugar. No final daquele ano, com a ajuda das economias do meu salário como professora, conseguimos finalmente comprar um terreno pequeno na periferia de Jaú. Era um lote modesto, mas nosso. Nos finais de semana íamos os três, Antônio, eu e o pequeno Paulo, para limpar o terreno, planejar a futura casa, sonhar com o dia em que teríamos um lar próprio. Foi durante uma dessas visitas ao terreno que conhecemos Neuza. Ela morava em uma casa simples ao lado do nosso lote, com 3 filhos pequenos. Não havia sinal de marido ou companheiro, algo incomum naquela época. Ele foi embora há 2 anos. Ela nos contou enquanto tomávamos café em sua cozinha apertada, após quase me matar de pancada. A franqueza com que ela falava sobre sua situação me pegou de surpresa. Não era comum mulheres admitirem tão abertamente que haviam sido vítimas de violência doméstica. Como você conseguiu seguir em frente? Perguntei genuinamente curiosa. Um dia de cada vez, ela respondeu simplesmente. Primeiro sobreviver, depois viver e, finalmente, florescer. Um sorriso iluminou seu rosto cansado. Ainda estou na fase de sobreviver, mas chegarei lá. Saí da casa de Neuza com pensamentos turbilhonando em minha mente. Havia algo na sua resiliência tranquila que me tocou profundamente. Ela não tinha tido o apoio que eu tive. Um marido compreensivo, um grupo de mulheres solidárias, a oportunidade de recomeçar em outro lugar. E ainda assim, ali estava ela, criando seus filhos sozinha, reconstruindo sua vida tijolo por tijolo. Nas semanas seguintes, passei a ajudá-la com pequenas coisas, cuidando das crianças quando precisava fazer um biscate como lavadeira, levando sobras da nossa janta quando sabia que estavam passando aperto, oferecendo roupas que Paulo havia deixado de usar para seu filho mais novo. Foi Neuza quem me apresentou a outras mulheres do bairro, em situações semelhantes. Marta, que trabalhava como cozinheira em um restaurante no centro e vivia com a irmã após abandonar o marido alcoólatra. Iracema, viúva jovem que sustentava 2 filhos fazendo faxina em casas de família. Aparecida, que havia fugido do interior do Paraná após anos de abusos por parte do pai e agora vendia doces caseiros nas feiras da cidade. Comecei a convidá-las para café em nossa casa aos domingos. Antônio, inicialmente desconfortável com aquela invasão feminina, logo passou a levar Paulo para passear durante essas reuniões, dando-nos espaço para conversar livremente. Não chamávamos aquilo de grupo de apoio ou qualquer nome formal. Era apenas um encontro de vizinhas, compartilhando histórias, dicas, pequenas alegrias e tristezas. Mas, sem perceber, havíamos criado uma versão modesta do que a Aurora e as outras mulheres faziam em minha antiga cidade. Em uma dessas tardes de domingo, Aparecida chegou com o rosto inchado e um corte no lábio. Meu ex-marido me encontrou, explicou em voz baixa. Disse que vai levar as crianças se eu não voltar para ele. Ele não pode fazer isso, respondi automaticamente, embora soubesse que, legalmente, ele provavelmente podia. Naquela época, a guarda dos filhos quase sempre ficava com o pai, em caso de separação. Mas pode, Aparecida disse, as lágrimas finalmente escapando. E vai,
Conhece o delegado, tem dinheiro para subornar quem for preciso. E eu... O que tenho? Nada. Olhei para aquela mulher, tão forte em sua vulnerabilidade, e algo despertou dentro de mim. Uma indignação que pensei ter enterrado junto com as memórias do meu próprio trauma. Vamos procurar um advogado, decidi no impulso. Conheço o Dr. Macedo, pai de um dos meus alunos. Ele é um homem decente. Tenho certeza que nos ajudará. Não tenho dinheiro para advogado, Conceição. Aparecida protestou. Mas eu tenho, interviu Iracema para minha surpresa. Não muito, mas o suficiente para uma consulta, pelo menos. E eu posso ficar com as crianças enquanto vocês vão ao escritório dele, ofereceu Marta, para que não precise levá-las e expô-las a essa situação. Neuza, que havia permanecido calada até então, finalmente falou. Meu primo trabalha como escrivão no fórum. Posso pedir que agilize os papéis, se for preciso. Olhei para aquelas mulheres simples, com vidas tão difíceis, oferecendo o pouco que tinham para ajudar uma igual. Foi naquele momento que entendi completamente o que Aurora havia tentado me ensinar anos antes, que nossa força está na união, que juntas podemos fazer o que seria impossível sozinhas. Na manhã seguinte, pedi licença na escola e acompanhei Aparecida ao escritório do Dr. Macedo. Como esperava, ele se mostrou receptivo e, após ouvir a história completa, aceitou representá-la por um valor simbólico, com pagamento parcelado. A lei não favorece mulheres em sua situação, dona Aparecida, ele explicou com franqueza. Mas há brechas, especialmente quando há evidências de maus tratos. Se conseguirmos testemunhas dispostas a confirmar a violência que sofreu, temos uma chance de garantir a guarda das crianças. Saímos do escritório com um plano e, mais importante, com esperança. Nas semanas seguintes, nosso pequeno grupo se mobilizou como nunca. Iracema e Marta se ofereceram como testemunhas, tendo presenciado ocasiões em que o ex-marido de Aparecida a havia agredido verbalmente em público. Neuza usou seus contatos no fórum para garantir que o processo não se perdesse na burocracia interminável. Eu ajudei Aparecida a conseguir um emprego fixo como assistente na cantina da escola, onde lecionava, fortalecendo seu argumento de estabilidade financeira. O processo foi doloroso e lento. Houve momentos em que Aparecida quis desistir, retornar ao ex-marido apenas para manter seus filhos. Nesses momentos, nos revezávamos para apoiá-la, para lembrá-la do que estava em jogo. Não apenas sua segurança, mas a chance de criar seus filhos em um ambiente livre de violência e medo. Em junho de 1967, o juiz finalmente proferiu sua decisão. Guarda provisória para Aparecida, com direito de visita monitorada para o pai. Não era a tia Vitória completa que esperávamos, mas era mais do que muitas mulheres conseguiam naquela época. Celebramos aquela pequena vitória com um almoço no quintal da minha casa. Antônio, que inicialmente havia se mantido distante do nosso grupo de comadres, como ele chamava, assou uma carne e brincou com as crianças. Paulo, agora com quase 3 anos, corria entre os adultos com a energia inesgotável da infância. Observando aquela cena, mulheres que haviam enfrentado o pior da vida humana, rindo e compartilhando comida, crianças brincando sem sombra de medo. Meu marido finalmente em paz com seu próprio passado. Senti uma profunda gratidão. Não pelo que havia sofrido, nunca por isso, mas pelo que aquele sofrimento havia me permitido construir. Naquela tarde, quando todos já haviam partido e Antônio colocava Paulo para dormir, sentei-me na varanda com o caderno que Aurora havia me dado anos antes. Até então, havia permanecido em branco. As palavras simplesmente não vinham quando tentava escrever sobre minha experiência. Mas naquele dia, finalmente, as palavras fluíram. As cicatrizes que nunca desaparecem completamente. Elas se tornam parte de nós,
Marcas na pele da alma que nos lembram não apenas da dor, mas também da nossa capacidade de curar, de sobreviver, de florescer. Ao longo dos anos seguintes, nosso grupo informal continuou a crescer. Mulheres da vizinhança, amigas de amigas. Até mesmo algumas mães de alunos que percebiam em mim uma aliada. Não tínhamos estrutura ou recursos como o grupo de Aurora, mas oferecíamos o que podíamos. Um ombro para chorar, mãos dispostas a ajudar, vozes para defender quando necessário. Em 1968, com a ajuda de um empréstimo da Caixa Econômica e muito trabalho braçal de Antônio e amigos nos finais de semana, finalmente começamos a construir nossa casa no terreno. Era um projeto modesto. Sala, cozinha, 2 quartos e um banheiro. Mas representava a concretização de um sonho longamente adiado. No final daquele ano, recebi uma carta de Aurora. O grupo original havia sido forçado a se dispersar devido à crescente repressão do regime militar. Algumas mulheres haviam se mudado para outras cidades. Outras simplesmente temiam ser associadas a qualquer tipo de organização. A própria Aurora estava de partida para São Paulo, onde esperava encontrar mais anonimato e, talvez, continuar seu trabalho em um ambiente menos hostil. Mas a semente foi plantada, ela escreveu. E sementes têm uma maneira teimosa de germinar, mesmo nos solos mais áridos. Um dia este país entenderá que os direitos das mulheres não são uma ameaça, mas uma necessidade para qualquer sociedade que se pretenda justa. Em março de 1969, mudamos para nossa casa própria. Era simples, incompleta em muitos aspectos. Faltavam acabamentos, pintura, móveis adequados. Mas era nossa. Na pequena festa de inauguração, enquanto observava nossos amigos e vizinhos celebrando conosco, Antônio se aproximou e sussurrou em meu ouvido. Nunca pensei que chegaríamos até aqui. Depois daquele dia, tive tanto medo de te perder. Mas não perdeu, respondi, apertando sua mão calejada. Perdi partes de mim, sim, mas encontrei outras que nem sabia que existiam. Você encontrou sua força, ele disse, olhando para as mulheres reunidas em torno da mesa, compartilhando histórias e risos, e ajudou outras a encontrarem as delas. Naquela noite, depois que todos haviam partido e Paulo dormia profundamente em seu novo quarto, fiquei sozinha na varanda da nossa casa. Olhei para as estrelas no céu limpo do interior paulista e pensei na jornada que havia me trazido até ali. A verdade é que nunca superamos completamente um trauma daquela magnitude. Ele se torna parte de nós, como um membro fantasma. Não está mais lá, mas às vezes ainda podemos senti-lo. Em noites de tempestade, ainda me sobressaltava com o barulho da chuva. Certos olhares masculinos ainda me faziam desviar os olhos, instintivamente. A estrada que ligava nossa casa ao centro da cidade, embora completamente diferente daquela onde o ataque ocorrera, ainda me causava um aperto no peito quando precisava percorrê-la sozinha ao anoitecer. Mas havia aprendido a conviver com esses fantasmas, a não permitir que dominassem minha vida. E, mais importante, havia conseguido transformar minha dor em algo útil, algo que ajudava outras mulheres a encontrarem seu próprio caminho através da escuridão. Em 1970, com Paulo já na escola e nossa situação financeira mais estável, decidi retomar meus estudos. Matriculei-me no curso de pedagogia na faculdade recém-inaugurada em uma cidade vizinha. Antônio apoiou minha decisão sem hesitação, assumindo mais responsabilidades em casa para que eu pudesse estudar à noite. Sempre soube que você era mais do que apenas uma professora primária, ele disse quando mostrei a carta de aceitação. Um dia vai dirigir sua própria área-escola. Sorri diante do seu entusiasmo, mas sabia que minha ambição era outra. Queria aprender, sim, mas não apenas para avançar profissionalmente. Queria entender melhor o desenvolvimento infantil,
os processos de aprendizagem, as dinâmicas sociais que moldavam as mentes jovens. Queria, acima de tudo, descobrir como criar espaços seguros onde meninas e meninos pudessem crescer com confiança e respeito mútuo. Porque havia compreendido ao longo daquela década de dor e crescimento que a verdadeira mudança não viria apenas de leis ou políticas, embora essas fossem necessárias, mas da transformação das mentes e corações das novas gerações. E assim, cada vez que entrava em uma sala de aula, cada vez que acolhia uma mulher em busca de ajuda, cada vez que compartilhava minha história com quem precisava ouvir que a sobrevivência era possível, estava plantando uma pequena semente de mudança. Como Aurora havia dito, sementes têm uma maneira teimosa de germinar, mesmo nos solos mais áridos. Hoje, olhando para trás com a perspectiva que apenas o tempo pode proporcionar, vejo claramente o fio que conecta aquela jovem professora aterrorizada na estrada escura à mulher que me tornei. Vejo as mãos que me estenderam ajuda quando mais precisei. Dona Lourdes, Aurora, as mulheres do grupo, Antônio em seu amor silencioso e constante. Vejo os rostos daquelas a quem pude, por minha vez, estender minha própria mão. Neuza, Aparecida, Marta, Iracema e tantas outras cujos nomes talvez não lembre, mas cujas histórias carrego comigo. E vejo, acima de tudo, que nossa verdadeira força reside não apenas na capacidade de sobreviver ao insuportável, mas de transformá-lo em algo que cura, que constrói, que ilumina o caminho para outras que virão depois de nós. Isso, meus queridos, é o que significa realmente superar. Não é esquecer, não é fingir que a dor nunca existiu. É crescer através dela, além dela, usando-a como combustível para criar algo melhor do que aquilo que tentou nos destruir. E se há uma lição que gostaria de deixar para vocês, é esta. Nunca subestimem o poder de uma mão estendida em solidariedade. Nunca duvidem do que mulheres unidas podem realizar, mesmo nos tempos mais sombrios. E nunca, jamais, permitam que alguém lhes diga que suas histórias, suas dores, suas lutas não importam. Porque importam. Cada voz erguida contra a injustiça, cada história compartilhada, cada cicatriz exibida sem vergonha, importa. É assim que mudamos o mundo. Uma vida, uma história, uma cicatriz de cada vez. Se você se emocionou com minha trajetória de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais, queridas e queridos.